essa aula de hoje. Valeu. Mas nesse sentido aí de gestão de risco, pessoal, a própria gestão de risco, ela é de cada um de vocês. Tem que ser individual. Não dá para fazer uma gestão de risco com o meu operacional e você vai fazer outra diferente com o seu operacional sendo diferente do meu, por aí vai. Ela tem que pegar as particularidades de como você opera, de como é seu comportamento, de como é a sua assertividade, de como é seu payoff. Porque todas as estratégias que você for utilizar, você tem que verificar qual é a assertividade dela, qual é o payoff dela e por aí vai. E ao longo do tempo ir calibrando isso. Porque, pô, uma estratégia que, por mais que ela seja assertiva, o payoff dela não é ok, você vai ter que tirar. Uma estratégia que o payoff é bom, mas a assertividade é uma bosta, você vai ter que tirar. E ao longo desse curso, a gente vai passar para vocês aí mais de 20 estratégias que não necessariamente você vai ter que executar todas. Então, o trabalho aqui vai ser, até trazendo para o que a gente vai conversar agora, nosso trabalho todo consiste em se preparar para o dia de operações, estar bem preparado, chegar preparado para já saber mais ou menos o que esperar para aquele dia, executar os planos de operações que a gente já fez lá atrás, executar ele de forma mais impecável possível ao longo do dia. Terminou de operar, bateu meta, atingiu o limite de perda, ou ficou no 0 a 0, está satisfeito, atingiu o limite máximo de operações, vai jogar tudo na planilha e começar a avaliar as coisas que está fazendo para ver aonde você está melhor, onde você está pior, aonde você vai incentivar colocando mais lotes, onde você vai tirar e não fazer mais, trazer para o simulador de novo para ver onde está errando. Mas tudo gira em torno de ter um plano operacional, saber catalogado quais estratégias vocês vão ter. Vocês vão receber um template nesses próximos dias, que vocês vão descrever todas as estratégias, todos os contextos, onde colocar stop, por aí vai. E é recomendável que você tenha isso preenchido para todas as estratégias que você pretende usar. E principalmente, aí isso eu faço semana a semana. Termina a semana, eu olho todos os trades que eu executei ao longo da semana para ir vendo e medindo as estatísticas. Mês a mês, eu avalio as estatísticas como um todo. Mas para cada estatística que eu uso, eu tenho um número X mínimo de avaliação. Porque não adianta eu chegar assim, comprei a média da Petax. Beleza, aí no primeiro dia que eu fiz, deu errado, deu stop. Aí chega no segundo dia eu falo, não vou usar esse trem mais, porque pô, 100% das vezes que eu fiz deu errado. A única vez que eu fiz deu errado então é 100%. Não é por aí. Você tem que ter um número X de operação para cada estratégia que for utilizar, para ter uma amostragem um pouco mais representativa, para que a estatística faça sentido. E isso, obviamente, para mim que estou executando já há algum tempo, beleza, eu não preciso de fazer isso no simulador mais, porque as estratégias que eu uso eu já validei elas antes de começar a botar na real. Mas no caso de vocês que vão ser submetidos a estratégias novas, estratégias que não estão muitas vezes dentro do hall de coisas que vocês estão acostumados a fazer, testa no simulador por um período, avalia payoff, avalia assertividade, dá um número X de ocorrências para cada uma delas para avaliar, porque, vamos supor, variação de 1% de ajuste. Pode passar semanas sem você executar esse trade, porque nem todo dia varia 1% em relação ao ajuste para cima ou para baixo. Então você vai passar semanas sem ver esse trade. Então você delimita lá, pô, a cada 10 vezes que cada uma dessas estratégias acontecer, eu faço uma avaliação minuciosa de payoff e assertividade delas. Então, para cada 10 vezes que elas acontecer. Vai ter umas que vão acontecer todos os dias, vai ter umas que vão acontecer 2 vezes no mês, vai ter umas que vão acontecer uma vez no mês, por aí vai. Então, para cada uma, vocês têm que ter um olhar atento. É a mesma coisa, você tem uma loja. Eita. Galera, tem alguém com o som aí que entrou aí no loop, tá? Ai. Então, assim, para cada estratégia que vocês forem utilizar, vocês têm que fazer esse trabalho, definir o número X de ocorrências delas e avaliar à medida que elas vão acontecendo. Acho que isso vai ficar mais claro um pouco mais para frente quando vocês estiverem sabendo um pouco mais das estratégias. E assim, o nosso trabalho é, dentro do rol de estratégias que eu uso, saber naquele dia específico quais que eu vou utilizar, porque ao longo do meu dia, várias vão me dar compra, várias vão dar venda, mas como que eu vou posicionar? O que eu estou preferindo fazer naquele dia, dado o mercado que eu estou olhando? Então é isso que a gente vai falar um pouco nessa aula. Na última, a gente falou que a gente está operando a paridade do dólar real. Então, qualquer coisa que influencie a cotação do dólar lá fora vai impactar nessa paridade, e qualquer coisa que impacte no valor do real
também vai impactar nessa paridade. Então, o que a gente está fazendo é quase uma balança ali. O dólar está forte, o real tende a ficar mais fraco. O real está forte, a paridade do dólar vai descasar. Agora, a gente tem que entender que existe o dólar, moeda americana, contra o que eles chamam de DXY, né, que é o índice dólar, que é o dólar frente a uma cesta de moedas fortes, de economias fortes, que são 6, que é no caso a coroa sueca, o marco alemão, o franco suíço, o iene, a libra e o euro. Então esse é o DXY, então muitas vezes de manhã vocês vão me ver falando lá, o DXY está subindo tanto. Beleza, isso é o dólar frente a uma cesta de moedas de economias fortes. E existe o dólar medido contra uma cesta de moedas de emergentes. E aí eu não gosto nem de olhar a cesta, porque cada emergente tem sua particularidade específica. Mas normalmente eu dou uma olhada em países emergentes que têm economias mais ou menos na mesma situação que a nossa. Um que tem um grau de correlação muito bom é o México. Então você tem o México que tem uma economia mais ou menos similar à nossa, um gráfico que, em linhas gerais, oscila não tique a tique igual, mas com uma correlação em termos de direção parecida. Então eu vejo o dólar versus peso mexicano, dólar versus peso colombiano, dólar versus peso chileno, dólar versus lira turca. É mais uma passada de olho. Hoje em dia eu prefiro ter uma noção ali de uns 2, 3, porque não dá para também ficar 10 horas do dia olhando todas as moedas possíveis, porque cada moeda vai ter as suas particularidades ali, suas questões internas que vão acabar fazendo preço. Então, o mexicano já dá uma orientação para mim ao longo do dia. Então, a gente tem que entender que o dólar pode estar forte contra as moedas de economias fortes, ele pode estar fraco contra as moedas emergentes. Por quê? Vai ter alguns momentos de mercado em que o investidor externo vai precisar de sair das economias mais seguras e partir para economias de moedas emergentes para que a rentabilidade sobre os investimentos dele aumente. Porque às vezes ele não consegue ver mais upside. Vamos supor, na economia americana, o SP500 está nas máximas históricas. O cara não consegue ver tanto potencial de ganho lá mais. O cara olha a bolsa na Europa, por mais que sejam economias mais estáveis, mais seguras, ele vê que as projeções de crescimento para a Europa não estão tão boas assim. Então, se ele quer ter rentabilidade alta, ele vai ter que se arriscar um pouco mais em emergentes. E se o investidor externo vai se arriscar mais em emergentes, eles vão ter que comprar a moeda local e vender dólar. E aí eles fazem esse descasamento de preço. Turquia também. Turquia, cara, eu gosto de ver pelo tamanho da economia, mas eles estão com problemas internos deles lá. Eles estão com problema, o Erdogan lá está peitando os Estados Unidos, usando o Banco Central para imprimir dinheiro. Então, assim, já de uns 2 anos para cá, eles vêm descolando em função de questões peculiares deles. Mas é um emergente que também tem um grau de correlação quando eles estão em situações normais. É a mesma coisa de olhar a gente também durante o período Dilma, o cara devia olhar para cá e falar, beleza, eu usava o real como uma paridade, mas quando eles estão com esses caras lá, não adianta ficar dando murro em ponta de faca até eles terem uma economia um pouco mais liberal. É mais ou menos o que está acontecendo na Turquia. Preparação, galera. Coisa que a gente tem que estar atento e começar a pensar. A gente tem que, de manhã, não adianta acordar 8h30, 8h40 da manhã, achar que vai tomar um café correndo, vai sentar na frente do computador e 9h02 da manhã vai estar com meta batida. Pode acontecer? Pode. Nada é impossível. Agora, a probabilidade disso acontecer é bem pequena. Eu sugiro que vocês criem dentro do hábito de vocês, não só cuidados aí, que eu acredito que o Pedrinho tenha falado ontem com vocês, que são cuidados ali de trabalhos mentais, de exercício físico, de cuidado com a alimentação e por aí, mas cuidado com a disciplina na preparação técnica. A gente tem que estar atento a praticamente tudo que é notícia que vai impactar na cotação do dólar, tudo quanto é notícia que vai impactar política brasileira, economia brasileira. Tem muito tempo que a gente opera mais política do que economia aqui no Brasil, porque, obviamente, a economia está estagnada, a gente tem algumas oscilações ali em termos de inflação e juros, mas, basicamente, o crescimento aí já, as projeções já abaixo de 1%, poucas questões envolvendo a economia e mais questões envolvendo decisões políticas há bastante tempo, então a gente tem que estar atento porque aqui acaba que na maior parte do tempo a política vai ser o principal driver local.
Graças a Deus isso está mudando um pouco. A gente está, beleza, a gente está discutindo reforma de Previdência. É uma questão política, é porque depende dos deputados e dos senadores aprovar ou não. Mas é uma questão que vai impactar o déficit fiscal, então acaba sendo uma questão econômica. A gente acredita que a partir daí, aprovada a reforma da Previdência, a gente já começa a lidar um pouco mais de economia e deixar um pouco mais de política e acompanhamento político para trás. Mas a gente não pode esquecer que, pegar os anos para trás aí, a gente teve impeachment da Dilma, cancelamento do impeachment da Dilma por causa do Maranhão, é, julgamento do Lula, tudo questão que era completamente alheio à economia e que fazia preço todos os dias. Pedido de demissão do Pedro Parente, greves caminhoneiros, todas essas coisas vão acabar impactando e a gente tem que incorporar na nossa rotina o hábito de estar atento a noticiário. Então tem que ler jornal, e aí vão algumas sugestões, tá? Não é nada mandatório. Se tratando de mercado local, não existe nada que se compare ao valor econômico em termos de custo-benefício. Claro que existem coisas melhores. Você pegar o próprio valor, tem o valor Pro, que eu acho que é R$ 1.500 por mês. Tem o Broadcast, que também é mais ou menos por aí. Tem a Bloomberg, que é, sei lá, US$ 2.000 por mês. Então, por mais que essas outras ferramentas sejam muito mais completas e te dê um grau de informação muito maior, para uma pessoa física acaba sendo inviável. Pô, se eu botar R$ 1.500 no valor Pro, eu vou ter que fazer 1.500 no mês, mais a plataforma, mais não sei o que, mais corretagem. Pô, o ganho marginal que eu tenho de estar bem informado não está pagando o que eu consigo fazer no mercado. Mas se você olhar o valor econômico normal, a assinatura digital dele é R$ 30, ou 29, alguma coisa assim. A assinatura física é 50, para você ter o digital e o físico. Eu tenho hábito de gente mais velha, eu gosto de ler jornal físico. Lógico que todos os dias não dá para ler o jornal físico inteiro, então, de segunda a sexta, normalmente até enquanto eu estou preparando o jornal, nem chegou aqui em casa ainda, eu vou estar olhando as questões online, mas eu prefiro ler, quando eu vou ler por mais tempo, eu prefiro de ter o físico. E R$ 50 por mês eu acho que não mata ninguém. Acho que é uma cervejinha a menos que você vai tomar no mês ali, e o ganho marginal é considerável. Não se tratando de que, se eu ler o valor todo dia, o meu operacional vai mudar. Não, mas é compreendendo melhor movimentos, é compreender melhor algumas questões mais aprofundadas, tá mais bem informado para formação de convicção com relação a mercado de renda variável. E aí eu não estou falando só em relação à notícia, porque todas as notícias que estão lá no valor, em fração de segundos, elas estão no Infomoney, elas estão no invest.com, elas estão em todos os lugares. Então, é mais porque o valor econômico eles vão ter, eles vão fazer algumas reportagens mais aprofundadas, eles vão fazer entrevista com gestores de gente lá de fora. Então, coloca o link. Link do que, Bruno? Não entendi não. Ah, tá. Aqui, ó, valor.com.br. Mas eu vou mandar para vocês um link com todos os sites, tá? Pode ficar tranquilo que todos os sites que eu uso na minha preparação, eu, eu vou mandar para vocês, tanto os locais quanto os de fora. Mas assim, é mais para questão de colunas, matérias mais rebuscadas do que propriamente falando de notícias, porque as outras notícias vão aparecer em tudo quanto é plataforma gratuita. Beleza? Mas ainda assim, tá na correria ali, quer ter uma noção do que vai acontecer, o Infomani todo dia de manhã solta as 5 notícias que vão impactar o mercado dessa segunda-feira. Invest.com também, 5 assuntos que vão tratar na segunda-feira. É o melhor dos mundos? Não, mas já é melhor do que não fazer nada. Então dá para ficar atento, pelo menos, para não ficar a pé completamente. Dá uma olhada aí em Infomani, Invest.com. Invest.com, para quem não conhece, é esse aqui, ó. BR já cai em português, mas também está dentro da sequência lá. A Infomani tem que tomar cuidado porque a Infomani é da XP. Então a gente tem que estar também não ser inocente o suficiente de achar que lá eles vão soltar notícias que vão contra posições mais longas ali da corretora, a abordagem do que eles vão falar lá é bem direcionado aos interesses dele, então a gente tem que ter um
pouco de malícia com relação ao que está sendo escrito ali. E, enfim, não vou também ficar denegrindo muito não, porque quebra muito galho e em termos de notícia leve ali, a parte mais básica, dá para quebrar o galho por lá. Mas deixa eu compartilhar com vocês a tela aqui para eu passar mais ou menos a sequência do que eu faço em termos de preparação pessoal, e é muito em linha do que eu passo para vocês, e quem está no grupo do Telegram da WM tem acesso todo dia de manhã. É mais ou menos o que eu faço na reunião matinal, mas vocês não podem ficar dependendo de mim, né? Hoje eu estou lá fazendo, mas pode ser que amanhã eu não esteja, ou outra pessoa não esteja, ou eu esteja de férias. Então, mas será que Se pega? vocês querem ser profissionais, vocês têm que criar o hábito de fazer as coisas por conta própria. Pessoal, tem alguém com o microfone aberto aí, tá? Então, quem puder travar aí, quem tá com... Rafael, você consegue mutar o microfone dele. Beleza. Eu tenho botão aqui de um por um, pessoal, mas eu tenho até para mutar todo mundo, tá? Mas a ideia, eu acho que é o pessoal controlar aí, para não ter que ficar mutando, mas enfim. Porque depois o cara aparece tendo dúvida aqui. Aí alguém tem dúvida, não vai conseguir me travar. Mas enfim, vamos embora. Se continuar, a gente trava todo mundo aí e resolve isso aí. Deixa eu compartilhar com vocês para passar mais ou menos a linha do que eu considero relevante para estar preparado para o dia, tá? Eita. Vamos lá. Primeira coisa de todas, investe.com. Lógico que depois que eu já li o valor, tá? Então já estou partindo do pressuposto aqui que eu já li as notícias em uma plataforma um pouco mais completa do que vai sair aqui. E vocês vão até entender por que eu acho um pouco efêmero ficar lendo só o investe.com. Então no investe.com, galera, beleza, tem essas noticiazinhas básicas aqui embaixo, mas eles são tudo, essas notícias que estão aqui embaixo, elas são todas cópias literais de um outro site que eu vou passar para vocês aqui, que é lá de fora. Então, eles não tomam cuidado de trocar nem as palavras que eles estão usando, é tradução palavra por palavra mesmo. Mas no investe.com, o que eu faço normalmente? Eu venho aqui e clico em principais índices para abrir uma nova janela e clico aqui em calendário econômico também para abrir. Para que eu faço isso, galera? Nos principais índices, vai abrir essa janelinha aqui para vocês. E lá em cima, tem lá índices mundiais. Eu clico em índices mundiais. Deixa carregar. Vocês vão entender o motivo. Quando eu clicar em índices mundiais, vai abrir aqui para refinar por continente o mercado que eu quero ver. Então eu vou dar uma passada normalmente na Ásia, porque quando eu estiver me preparando aqui ao longo do dia, no início do dia, ali por volta das 7 horas da manhã, enquanto eu estou ali me preparando, o mercado asiático já fechou. Então eu sei como é que fechou a economia da China, como é que fechou os mercados na China, como é que fechou o mercado em Hong Kong, como é que fechou o mercado no Japão. Deixa eu meu mouse voltar ao normal aqui, que ele ficou meio parado. Então eu clico em Ásia Pacífico e clico em pesquisar. Então eu vou refinar ali por continente o que eu quero. Então Ásia Pacífico ele vai mostrar a Austrália, por aí vai. Mas basicamente eu vou vir aqui e procurar as economias que me interessam. Na Ásia, você tendo uma noção de como é que foi China, como é que foi Hong Kong, como é que foi Japão, já te dá uma noção muito boa. Então China, tá vendo que tem vários índices chineses aqui. E é a mesma linha de pensamento se fosse no Brasil, ia ter vários índices aqui. Sendo que o primeiro deles seria o Ibovespa, que é o índice principal daquele país específico. Você teria ali o IBRX, IBR100, por aí vai, índice de consumo, por aí vai. Mas o principal é sempre o primeiro, então deem atenção ao primeiro. Então eu vejo que o Shanghai Composite fechou em alta de 0,79% na última sexta-feira. Não fico vendo análise gráfica, tá? De um por um. Vou ver só como é que foi a variação
em relação ao fechamento de anterior, como é que fechou o mercado mesmo. Então, Hong Kong, eu já vejo que o Hang Seng subiu 1,07 e dou uma olhada no Japão para ver se foi uma alta uniforme. Então, pô, na última sexta-feira o Japão subiu 2%, China subiu 0,79% e Hong Kong subiu forte também. Então, o mercado pela Ásia fechou animado. Ótimo. Eu vou para a Europa. Quando eu estiver fazendo a minha preparação, a Europa já vai estar no meio do pregão deles. Então, eu verifico também como é que está o comportamento na Alemanha, vejo como é que está o comportamento na França, vejo como é que está o comportamento no Reino Unido, que são as principais bolsas que a gente vai ter por lá. Mas, basicamente, Alemanha e Reino Unido. É bom você ter pelo menos 3 ali em cada região para fazer um tira-teima. Então, você vê ali o DAX da Alemanha, que é o principal índice alemão, alta de 0,26, aqui já está dando fechamento. Mas aí você desce lá a França, alta de 0,03, praticamente estável. Reino Unido, você vai descer lá embaixo, vai ter o FTSE 100, 0,21 de alta. Aqui na direita, eu ainda tenho índices. Tem o SP500 futuro e o Dow Jones futuro que giram 24 horas. Então, na hora que eu estiver preparando, eu já vou ter também uma noção de como é que está a oscilação, tanto no SP500 futuro quanto no Dow Jones futuro. Se eu clico aqui em commodities, eu dou uma olhada em como é que está o petróleo do tipo Brent, que é o principal, que vai ser o principal balizador ali para a Petrobras, por exemplo. Então, 1,47. Aqui sim eu começo a ter um pouco mais de noção, tá? Petróleo, eu costumo analisar graficamente o petróleo para ver os movimentos, pelo menos no gráfico diário. SP500 futuro também eu costumo avaliar para ver como é que está pelo menos o gráfico diário. Então eu já tenho uma noção, pessoal, de como é que está o mercado lá fora. Tanto as bolsas lá fora, quanto as commodities. O Brasil é um exportador de commodities. Então a gente não pode ficar alheio a possíveis movimentos globais que podem ocorrer no dia. Então a gente consegue ver. O que eu vou fazer normalmente é quase que um balanceamento das convicções ali. A Ásia fechou positiva, a Europa está de lado, os Estados Unidos está para baixo, provavelmente a gente vai ter um dia de lado. Está todo mundo performando para cima. Ásia para cima, Europa para cima, Estados Unidos para cima, provavelmente a gente vai ter um dia de alta para a bolsa local. Também commodities. Eu costumo entrar nesse site aqui, que eu também vou mandar para vocês, que é um site chinês, que mostra o minério de ferro. Então você não precisa de saber mandarim para entender tudo que está acontecendo aqui. Mas você tem a cotação aqui na moeda deles e você tem a oscilação percentual. Depois é só você fazer a conversão para dólar. Mas a ideia por trás disso tudo é ter uma noção de como é que está o apetite a risco no mercado externo. Para eu, pelo menos, ter uma noção de que eu vou fazer alguns pesos, tá? Algumas mensurações eu vou ter que fazer. Primeiro delas, se tem uniformidade ou não nos movimentos dos mercados lá fora. Pô, Ásia para cima, Europa para cima, Estados Unidos para cima, provavelmente a gente vai ter um dia de alta. Mesma coisa para baixo. E principalmente o seguinte, pode ser que lá fora está tudo otimista, mas aqui dentro, é, aqui dentro a gente tem alguma coisa local que não vai corroborar com essa visão. Então, isso pode acontecer. Vamos supor, o mercado lá fora está todo explodindo para cima, as notícias lá fora são extremamente animadoras, mas a gente tem alguma pauta de notícia interna aqui que vai fazer com que o mercado aqui pese mais em função da notícia interna do que em função do apetite a risco dos mercados lá fora. E pode acontecer o contrário, foi o que aconteceu quando a reforma da Previdência começou a andar. Ela começou a andar numa semana em que o mercado lá fora estava extremamente pesado. Então, o que acontecia várias vezes? A gente via a Ásia para baixo, a Europa para baixo, Estados Unidos para baixo, muito em função do aumento das tensões entre Estados Unidos e China. E aí, a gente tinha dólar para baixo aqui e bolsa para cima porque a gente estava avançando com relação a questões internas nossas. Então, por vezes, a gente descola do mundo e esse descolamento a gente tem que acompanhar. A gente só consegue ver se a gente está performando igual ou descolado se a gente tiver essa dinâmica de acompanhar essas movimentações lá fora. Tem algum parâmetro de porcentagem para dizer se está em alta, baixa, lateralizado?
Cara, parâmetro não, mas assim, mais de 0,5% de alta para mim já está forte. Principalmente os mercados que estão fechando. Mais de 0,5% para mim já é bem forte. Lateralizado vai ser mais ali perto do 0 a 0, 0,1, 0,01 de alta, até 0,1 de alta. Isso aí é mais que. Mas o principal é você ver o todo. Então, assim, tá. China subiu 0,01, Hong Kong caiu 0,02, Japão subiu 0,05, são mercado de lado. E também acompanhar esse histórico disso, porque você está vindo de vários dias subindo 2% e um dia está de lado, mas está de lado lá no topo. Então ainda está forte. Então a gente tem que ir acompanhando isso dia a dia, colocar na rotina para ir sentindo a temperatura dessas coisas. Mas lateralizar também assim, Ásia para cima, Europa para baixo, Estados Unidos de lado. Então é mais ver uma convergência de alta, uma convergência de queda ou uma falta de direção e conciliar o que está acontecendo no mercado com questões internas, principalmente de notícia, para ver se a gente tem algo que pode destoar ou não do mercado lá de fora. Então, essa a visão que eu dou, essa visão que eu tento abordar e passar para vocês na preparação do dia, é esse feeling que vocês têm que ter. E principalmente, eu acabei voltando para mim aqui, mas principalmente uma coisa que vocês têm que atentar e tem no Invest, e algo que vocês têm que monitorar, é isso aqui. Ó. Aqui no Invest você pode ver o DXY, que é, como eu disse, o dólar frente às moedas de economias fortes. Eu sugiro vocês acompanharem o DXY no gráfico diário, já dá para ter uma noção de que se a gente for ver o DXY há bastante tempo, a gente fica oscilando ali entre 97 pontos, 96 pontos, sem fugir muito disso. Então a gente vê que lá nos 97 está sendo resistência, nos 96 não consegue segurar abaixo, então a gente vai acompanhando o DXY ao longo do tempo. O pessoal tinha perguntado questão de. Ué, pessoal, vocês estão me escutando aí? Tá dando pra ouvir direitinho, Rafa. Uai, porque o aplicativo aqui falou que alguém fez login com a senha da WM, deve ser alguém da WM que entrou. Falou que eu caí aqui, mas enfim, se está dando certo, beleza. Então, DXY, alguém tinha perguntado na outra aula aí sobre o que eu olho. O peso mexicano, esse gráficozinho aqui, o SD barra MXN, eu deixo ele na minha tela para acompanhar a oscilação do dólar contra o peso mexicano. E aí eu deixo mais ou menos no tempo gráfico que eu estou olhando. Se eu estou olhando o dólar, e eu vou falar para vocês de gráfico daqui a pouquinho, se eu estou vendo o dólar no 4 minutos, que é o tempo gráfico que eu opero meu day trade, eu deixo o DXY nos 5 minutos, o dólar versus peso mexicano, nos 5 minutos, para eu ter uma noção de como é que está o comportamento lá. Para quê? Se acontece essas distorções aqui, ó, eu ficar atento, entendeu? Eu não ser pego de surpresa, porque aqui provavelmente saiu alguma notícia, saiu alguma coisa que deu uma distorcida no preço. Consigo ver o euro sobre o dólar também. Então é mais eu ter uma noção, igual eu disse para vocês. Às vezes o mercado aqui está parado. Está saindo 60 com 65, 60 com 65, 60 com 65. De repente, 65, 60, 70, 80, 90, eu tenho que olhar lá para fora para ver se é uma coisa local nossa ou se é alguma coisa que pode ter estourado lá fora e aí eu tenho que, pelo menos, tentar compreender o que está acontecendo. Então, é por isso que a gente... Oi. Aí no Investing, para quem tem login e é gratuito, dá para montar aquele portfólio personalizado também, né? Perfeito. E já tem na tela todas as... Já, na hora que abrir a tela, já cai todas as janelas ali que quer operar. Então é quase que Isso. montar uma plataforma dentro do Invest. Então é só fazer o login sem, só fazer o registro aqui em cima, tá vendo, pessoal? Aqui, ó, login registros. Mas eu faço isso todo dia, acho que não me toma muito tempo, mas economiza, tá? A minha tela nem fecha, pra te falar a verdade. Se você olhar meu celular agora aqui e ver minha tela lá na WM, minha tela lá tá ligada, então eu nem mexo com isso. Então isso em termos de moedas, bolsas, commodities.
que é o que a gente tem que estar atento. Então já dei uma olhada nisso tudo, ótimo. Sites lá de fora, antes de eu entrar em calendário. 2 sites eu gosto muito, tá? Pra gente dar uma, Não tá dar ligado uma não, olhada. né? Vamos lá. Rafael, Oi? qual a correlação do peso mexicano com o dólar aqui em real? Cara, a correlação ela tende a ser, eles tendem a oscilar junto, subir junto, cair junto. Mas a relação não é do peso em si com o real em si, e sim do comportamento do dólar frente a moedas emergentes, que tende a ser uniforme, entendeu? A não ser que a gente tenha alguma pauta local, seja dele, seja nossa, normalmente o dólar oscila em conformidade com os emergentes, em relação aos emergentes. Mais Beleza. uma noção da temperatura do dólar frente a emergentes, depois a temperatura do dólar contra moedas de economias fortes. Esse site aqui que está mostrando para vocês é o MarketWatch. Esse site aqui é basicamente tudo que sai no Invest, sai daqui, traduzido quase que de forma literal. Mas é um site que é muito bom para monitorar mercado externo, principalmente. Tem muita coisa que sai lá que não vai sair no Invest, principalmente se tratando de política americana, algumas questões externas aí que às vezes estão no radar aí, saída do Reino Unido, a cobertura aqui é bem mais, ela é bem mais completa, e ele é uma plataforma bem completa também. Se você vier aqui pesquisar aqui nessa lupinha lá em cima, e digamos que você escreva aqui Ibovespa, até em termos de estudo, ele é bem completo, tá? Qualquer ação, qualquer índice que vocês quiserem olhar aqui, ele dá uma gama muito grande de notícias, de gráficos, de coisas que você pode refinar. Então aqui, ó, se pegar o Ibovespa, você tem essa série de dados aqui, se você quiser fazer algum artigo, ou fazer algum estudo mais aprofundado, ele vai te dando aqui performance de 5 dias, meses, por aí vai. Então, assim, tem muita coisa legal. Sugiro depois vocês dar uma passada. Óbvio, ele é todo em inglês. O pessoal fala, mas eu preciso saber inglês para operar dólar? Claro que não, mas vai te ajudar a compreender as questões lá de fora e estar mais atento com coisas que impactam o dólar lá fora. MarketWatch vou passar para vocês. E tem o Seeking Alpha, que é esse outro. O que eu fechei? É esse aqui, ó. O Seeking Alpha, você vai ver aqui que tem vários artigos bem legais. Esse pessoal fica postando artigo, e tem muito artigo interessante aqui ao longo do dia inteiro. É um site bem Rafa, desculpa legal. interromper. Pode falar. Parou o compartilhamento da tua tela. Beleza, deixa eu voltar aqui. Aí, ó. Esse é o seekingalpha.com. Aqui eles ficam aparecendo vários artigos aqui ao longo do dia inteiro. Artigos bem interessantes, de passagem. Mas principalmente na parte de preparação, e a gente está falando aqui de preparação, se vocês vierem aqui em News e vierem aqui em Wall Street Breakfast, ele tem meio que uma reunião matinal que eles fazem aqui todo dia de manhã com as questões lá de fora, e tem podcast também. Então, se você está no trânsito, está indo trabalhar ou está na correria, não dá para parar e ficar lendo, tudo isso que está escrito aqui é divulgado em áudio também de manhã, tá? Então, essa parte aqui é bem massa também, principalmente para quem está agarrado no trânsito, ali está na correria, quebra um galho. Eu vou passar esses sites para vocês, então não precisa te preocupar muito com links, etc. Todos esses links vão estar no material que eu vou mandar lá no grupo, mas com isso já dá para ter uma noção ali de uma preparação em termos de notícia e em termos de preparação de como é que está o mercado lá fora. Depois que eu fiz isso tudo, eu vou vir aqui lá no Invest mesmo, tem lá em cima o calendário econômico. E o calendário econômico a gente pode refinar por dia, por hora, pelo que for. Mas botando aqui segunda-feira, dia 23, você pode colocar por vários períodos, mas vou botar aqui segunda-feira só para a gente ter uma noção do que está por vir aí. Então, segunda-feira, terça-feira, coloquei aqui, mas beleza. Vocês já vão ver aqui os dados que vão ser divulgados.
e qual país que vai divulgar, a hora que vai divulgar, a volatilidade esperada aqui é medida por esses tourinhos, o que é o dado, se você clicar aqui ele vai dar uma breve descrição do que é o dado, mas em linhas gerais, pessoal, a gente tem que estar atento a dados brasileiros, dados chineses, dados japoneses, União Europeia, Estados Unidos, por aí vai. Independentemente desse grau de volatilidade esperada que é dado ali no invest.com, os dados econômicos que são relevantes para a gente que está operando dólar futuro, em ações em geral, são esses aí, tá? E eu consigo dividir eles em 3 grandes grupos, que são indicadores de atividade, indicadores de juros e indicadores de inflação. Indicadores de atividades vão dar uma noção mais clara de como é que está a economia daquela região específica. Então a gente tem o PMI, que são o índice dos gerentes de compra, que são indicadores antecedentes de economia. Então os caras vão medindo ali como é que está o avanço nas compras dos gerentes de compra, tanto da indústria quanto do serviço, se tratando tanto de materiais para insumos, caixa de papelão. Eles têm uma série de indicadores para medir esse índice de gerência de compra, mas a gente tem que estar atento nos indicadores tanto do Brasil, Estados Unidos, China, Europa. PIB, nem se fala, Brasil, Estados Unidos, China, Europa. Payroll nos Estados Unidos é mais um dado de atividade relevante. Produção industrial, tanto daqui, China, Estados Unidos, Europa. Vendas no varejo, mesma coisa. Balanço comercial, no momento, principalmente em China e Estados Unidos, porque é o embate principal ali em torno de guerra comercial, mas sempre que tiver algum desses dados a serem divulgados naquele dia específico, tomem cuidado com as operações que vocês vão fazer e, obviamente, desenhe o plano operacional daquele dia específico, levando em consideração os dados que vão ser divulgados nas horas que vão ser divulgadas. Então, se vamos supor, vai ter um dado de payroll às 9 horas da manhã. Cara, eu vou ter que adequar o meu operacional do dia àquele horário específico, seja para limitar a quantidade de operações, seja para não operar naquela hora específica. Se eu não quero operar no payroll, beleza, eu não vou poder operar ali de 9 da manhã até a hora que sai o payroll, que normalmente com o fuso horário atual vai sair ali 9h30 da manhã. Se vai ter um dado de decisão de taxa, se vai ter uma decisão de taxa de juros nos Estados Unidos às 3 horas da tarde, não adianta eu tentar fazer estratégias que são calibradas para o dia a dia normal, num dia em que o mercado vai estar oscilando em função de alguma coisa atípica. Então, olhar o calendário é muito mais, primeiro, para ter noção do que pode esperar em termos de volatilidade no dia, e segundo, para basear em quais janelas operacionais você vai concentrar suas operações naquele dia, para fugir de enrascada, fugir de oscilações que fogem daquele patamar ali que você está acostumado a trabalhar, foge das estatísticas que você está acostumado a executar. Além dos dados de atividade, a gente tem dados de inflação, que no caso aqui o IPCA e o IPCA 15 brasileiro são os 2 indicadores que se mede a inflação. O IPCA 15, na realidade, é uma prévia do IPCA cheio, divulgado ali, a gente está até a divulgação ali, está marcando terça-feira que vem. Nos Estados Unidos, a gente tem o CPI, que é o Consumer Price Index, e o PCE, que é o Price Consumer Expenditures, que são também 2 dados de inflação, que esses dados sim trazem extrema volatilidade. Os dados de inflação no Brasil saem às 9 horas da manhã, então o que você vai fazer? Tomar cuidado, principalmente na abertura, nos dias em que são divulgados tanto o IPCA 15 quanto o IPCA, porque hoje em dia os bancos centrais, mundo afora, calibram sua política monetária muito em função dos indicadores de atividade, em função dos indicadores de inflação. Então, o CPI é um dado levantado pela Secretaria de Trabalho e Estatística. O PCE já é um dado levantado por parte do Fed. Então, são 2 dados que trazem extrema volatilidade, porque eles acabam norteando a decisão de política monetária por parte do Fed. A gente tem o CPI na Europa, mas ele sai antes da abertura, ele normalmente sai ali por volta das 6, 8 horas da manhã. Então, ele já vai ser um dado que vai abrir o mercado de ingerir esse dado, e principalmente se tratando de juros, que é quem, em última instância, controla a oferta de dinheiro no mercado global.
A gente tem que ficar atento às reuniões do Copom e principalmente depois quando sai a ata, porque sempre vai ter decisão de taxa de juros e depois vai ter a divulgação da ata. O que é isso? Os caras se reúnem, normalmente, tanto o Copom aqui quanto o FONC, eles se reúnem durante 2 dias, depois decide a taxa de juros e 15 dias, 3 semanas depois, isso varia de Banco Central para Banco Central, eles emitem uma ata em que mostra ali a transcrição de tudo que foi discutido e o posicionamento de cada um dos membros para chegar naquela taxa de juros específica. Então, o mercado se debruça também sobre a ata para ter noção de algumas expressões que são colocadas nessas atas ou retiradas dessas atas, que servem como guia para as futuras tomadas de decisão. Então, a gente tem que ficar atento tanto no dia que tem reunião específica, quanto no dia que tem ata. Reunião do FONC, ela é feita a cada 2 meses. Então, bimestralmente, o Banco Central Americano se junta para decidir a taxa de juros por lá. É bimestral a reunião, mas mês sim, reunião não, além da decisão de taxa de juros, ainda tem coletivo do presidente do Banco Central Americano. Então, só o fato de decidir juros por conta própria já traz volatilidade para o mercado. Quando tem decisão de taxa de juros e principalmente tem coletivo de imprensa depois, o mercado fica mais incerto ainda. Então tome bastante cuidado, porque aqui no Brasil não tem esse problema, até porque a decisão de taxa de juros já é decidida aqui 6 horas da tarde, é divulgada às 6 horas da tarde, o mercado já está fechado. Mas nos Estados Unidos, normalmente a decisão é às 3 horas da tarde e o presidente começa a falar às 3h30. Então, pega o mercado aberto, pega o mercado de informação de ajuste e o mercado fica extremamente volátil. O Banco Central Europeu também decide a taxa mais ou menos na hora da abertura aqui, mas, linhas gerais, as coletivas de imprensa do presidente do Banco Central são com o mercado aberto e também traz bastante volatilidade. Então, não dá para ser pego de surpresa com dados que a gente sabe que vão sair. Isso é amadorismo no grau último. Nossa, o mercado oscilou 20 pontos. O que era isso? Cara, tinha decisão de taxa de juros dos Estados Unidos. Pelo amor de Deus, galera. Acho que o calendário está ali. Uma coisa é algo inusitado, igual foi na semana passada, um membro do FONC falar alguma coisa que estava completamente fora do script ali, da forma como ele falou. Ou o Pedro Parente decidir pedir demissão da presidência da Petrobras. Isso aí a gente não tem como saber. Aí, ok. Agora, coisas que a gente tem como saber, a gente não pode ser pego de surpresa por elas. Tranquilo, galera? Então, preparação ali, antes de entrar em gráficos, antes de entrar em patamares de noções ali de marcação de pontos. Notícias. Temperatura dos mercados lá fora. Correlação entre moedas e commodities, tem que olhar todos os dias. Olhou todo dia, tem noção mais ou menos de como é que está a temperatura, de como é que está o mercado de renda variável lá fora, vai para o calendário. Olhou o calendário, viu ali onde a gente pode esperar volatilidade, onde a gente tem que tomar cuidado, onde a gente pode operar. Aí sim, eu entro para dar uma olhada em pontos gráficos. Beleza? Tem alguma dúvida com relação a essa primeira parte? Eu tenho algumas dúvidas, Rafa. Você prefere que eu junte tudo ou faça separado? Não, pode mandar bronca antes da gente começar a entrar em gráficos. Tá. Eu gosto muito dessa parte de fazer a preparação e análise técnica do mercado, até porque eu sou economista. Show. Então, eu estou sempre atento nesses pontos que você passou aí para a gente. Ótimo. Porém, já teve dia de eu acertar a análise e pegar um mercado bem direcional, ir sangrando e tal, show de bola. Mas já teve dia também que eu fiz a minha análise e minha análise não deu certo. A minha análise foi completamente contrária ao movimento do mercado e depois eu fui entender que muitas vezes isso acontece porque tem um driver que está ali por trás, que é o driver principal. No caso de hoje, a gente deve ter um driver que é o mercado externo porque nosso cenário está em recesso. Isso. Então, você tem algum macete para saber qual que é esse driver ou para se proteger caso a análise esteja sido um pouco fora da curva? Cara, boa pergunta. E é uma coisa que tem que ficar claro para todo mundo, tá? Isso que eu falo que é a importância da dúvida de um servir como algo que todo mundo tem que internalizar aí. Cara, às vezes você vai fazer uma leitura lá fora e você vai ter certeza de que vai vir dólar para baixo, bolsa para cima ou o contrário.
Cara, essa certeza, ela tem que ficar até começar o leilão. Começou o leilão, mano, deixa de lado. Não é, pode parecer, é, pode parecer contraditório falar isso, porque eu estou falando que é importante você se preparar e depois, na hora que abrir o mercado, você deixar de lado isso. Não é deixar de lado, esquece. É não casar com a análise. A gente não está aqui para estar certo ou para estar errado com relação às análises nossas que a gente faz previamente. A não ser que você seja um analista que ganha dinheiro dando recomendação de compra ou de venda, ou ganha dinheiro fazendo relatórios, saber estimar para onde o mercado vai, não vai dar nenhum centavo para a gente no mercado de day trade. E até uma frase que o André Jacuzzi, que é um excelente gestor que tem aqui no Brasil, fala, é, você está certo no momento errado é estar errado. Então, você entender o movimento que é para cima, mas na hora que você comprar o mercado cair e depois ele subir, você vai perder dinheiro. Então, a gente tem que alinhar aqui direção e time. E o time, muitas vezes, vai fazer com que o mercado ande para o lado contrário para depois fazer o movimento que a gente estava analisando e entendia como mais provável para aquele dia. Pensa sobre a ótica de um cara que quer comprar muitos contratos. O cara quer montar uma posição, às vezes, de 10 mil contratos. Às vezes, vai valer a pena para ele vender 3 mil para fazer o mercado cair e depois montar a posição dele lá embaixo dos 10 mil. E se você entrou, abriu o mercado enviesado e já sai comprando o que você acha que é para cima, você vai perder dinheiro porque você vai cair no jogo do cara. Ou o contrário. Então, a gente não está aqui para acertar a direção de fazer a leitura e abrir o mercado e ficar batendo cabeça na leitura. A gente está aqui para saber o que esperar e ver se o mercado aberto corrobora com aquela leitura ou não. Entendeu? Então, beleza, eu fiz uma análise, o mercado lá fora está sangrando, as moedas, o dólar está explodindo contra todas. Então, beleza, eu vou ficar propenso a tomar atitudes acreditando que é mais provável que o dólar suba. Mas eu não vou tomar atitude nenhuma em função da minha análise. Eu vou tomar, todas as atitudes que eu for tomar são baseadas nas minhas estratégias. Então, eu vou selecionar as minhas estratégias em linha com aquilo que eu analisei previamente. Então, vão ter algumas estratégias que vão me indicar venda. Eu posso deixar todas elas passar e dar prioridade para as estratégias que me derem compra. Esse é o trabalho. E não tentar acertar o movimento porque eu fiz a leitura e acho que vai ser assim ou assado. É essa leitura, e é isso que vocês têm que enraizar, porque vocês vão aprender 20 e tantas estratégias. Agora, vocês vão fazer 5 operações no dia, de cara, você já vai sabendo que você não vai executar todas. Segundo, nem todas vão se materializar. Agora, eu já fico propenso alguns dias de falar, pô, velho, mercado do jeito que tá, eu não fico confortável em abrir venda. Então, se tiver alguma estratégia minha que está me mostrando venda, cara, se eu não estiver confortável, eu vou deixar essa estratégia passar. Quer dizer que eu vou comprar? Não, só quer dizer que eu não vou abrir venda. São duas coisas diferentes. A todo momento a gente tem que se responder. Compro, vendo, não faço nada. Compro, vendo, não faço nada. Principalmente não faço nada às vezes. Então, pô, velho, eu tô vendo que o mercado é para baixo. As minhas estratégias estão me mostrando o dólar para cima. Então, cara, é melhor eu não fazer nada do que eu ficar tentando parar o mercado no peito só porque está contrariando a minha leitura de mercado. Então eu não ganho dinheiro para acertar a leitura, eu ganho dinheiro para acertar movimentos. E os movimentos têm timing certo para ser feitos. E eu ganho dinheiro executando fielmente as estratégias que eu tenho em estatística positiva. Então eu adequo aquelas estatísticas ao mercado que eu estou vendo naquele dia. Beleza? Boa pergunta e é algo que vocês têm que ficar muito atentos porque, tô vendo aí, ó, já perdi muito dinheiro entrando enviesado. Cara, normal, é o que mais acontece. O cara lê antes, acha que acertou, então, isso aqui é compra. E tem muitas vezes assim, beleza, você analisou o mercado, realmente o dólar hoje é para cima. Aí ele fechou ontem nos 50, hoje ele já abre nos 70, cara, ele não vai continuar distorcendo. Ele já fez a distorção no leilão de abertura ali. Quem estava enrolado já se desenrolou naquela hora ali. Então, é ficar com esse feeling também de, às vezes a distorção já vai dar no leilão de abertura. Então, não adianta ficar apostando em mais distorção ainda. Beleza? Acho que é bem por aí. Esse negócio de
Então eu não vou olhar nada, já que não é por aí também. Você tem que, quando quando as coisas casam, aí é dia que você vai arrancar dinheiro do mercado com todas as aspas possíveis, fácil, entendeu? Pô, você fez a leitura lá fora, mercado de alta, mercado abriu, fluxo comprador, beleza, top. Estratégia que me dá uma porcentagem é, de acerto grande, com payoff bom, me indicando compra no ponto que eu analisei é um bom ponto de compra, cara, aí é para enfiar a mão e sair mesmo para compra, e vai ser o dinheiro fácil do dia. Agora, tem dia que as coisas não ficam tão límpidas assim. O mercado externo te fala que é venda, sua estratégia te dá compra, aí o fluxo está meio morto, graficamente está de lado, então aí o trabalho é exatamente esse, de ter esse feeling, criar esse feeling aí para se posicionar no dia, não se posicionar único e exclusivamente com o que você está vendo lá fora. Beleza? Então olhei tudo, notícia, mercado lá fora, calendário, por aí vai, eu vou marcar pontos gráficos. E aí é o grande problema, o grande arapuca que a galera sempre cai, né? Que muita gente fala, nossa, já perdi muito dinheiro analisando gráfico, perdi dinheiro operando gráfico. Cara, se você usa gráfico para operar dólar, para mim a chance de estar errado já é muito grande. Por quê? Daniel Kahneman já ganhou o Nobel de Economia provando que em zona de consolidação 80% dos rompimentos são falsos. Então, a maioria das pessoas que opera gráfico, principalmente no day trade, fica tentando achar operações baseadas em rompimentos. E o dólar, por ser uma moeda e por ter vários interesses por trás e por ser a moeda referência da economia inteira, ele dificilmente ele vai estar oscilando em tendência, principalmente em tendências de mais longo prazo. Por quê? O dólar não vai estar 3,50 semana passada, 3,70 essa semana, 6,20 semana que vem, 8,90 em dezembro e R$ 12 em janeiro do ano que vem. Igual uma ação, normalmente pode fazer isso sem nenhum problema. Pô, CSN esse ano eu comecei trabalhando ela a R$ 7, foi a 8, foi a 13, foi a 16, por aí vai. Então, não tem problema. Agora, moeda não tem esse tipo de comportamento. Moeda normalmente oscila dentro de zona de preço, dentro de faixas de oscilação. Então, se você está usando o gráfico como fonte primária de tomada de decisão, a probabilidade é que você esteja mais errado que certo na maioria das vezes. Então, quer dizer que eu vou pegar o gráfico e jogar fora? De forma alguma. O gráfico é extremamente relevante, o gráfico é extremamente eficiente para identificar essas faixas de oscilação. E principalmente no intraday, para quem está oscilando day trade, marcar suportes e resistências, principalmente em alguns tempos gráficos mais curtos. Para quem está vendo minha tela aí, está vendo aí ondas de Elliott, eu não vou me alongar muito em análise gráfica, pessoal, até porque tem muita coisa boa na internet e horas de conteúdo introdutório, dentre os quais eu destaco tanto o André Machado quanto o André Moraes. O André Moraes tem um vídeo, tem uma sequência de mais de 6 horas, que chama-se Afastando a Manada, que tem até um livro sobre isso, que eles passam o beabá da análise gráfica. Se quiser, eu mando até o link aí depois do grupo para quem quiser se aprofundar, mas fazendo todas as ressalvas possíveis. Não usem análise gráfica para tomada de decisão no dólar futuro. No índice pode até dar certo, ações às vezes dá certo, dólar futuro vocês vão quebrar a cara e vão quebrar o bolso, que é pior. Mas os conceitos que eles passam são bons. O nivelamento teórico deles de análise gráfica são 6 horas, eu não vou ficar aqui 6 horas falando sobre isso, até porque não vai ser a fonte primária de tomada de decisão de vocês, mas como balizador de mercado são conteúdos relevantes e gratuitos e completos de pessoas que eu conheço e sei que são sérias. O André Machado tem muita coisa. Eu não gosto muito do comportamento dele, principalmente nas redes sociais, quantidade de polêmicas que já foram criadas aí de graça, mas tecnicamente, em termos de análise gráfica, ele é muito bom e tem muita coisa de qualidade disponível na internet, então são duas fontes que dá para ir. No mais, estudar sobre teoria de Dow, que
para fins aqui de quem vai operar dólar, é conseguir olhar um gráfico e compreender se ele está em tendência de alta, tendência primária de baixa, ou se ele está em consolidado. Isso já vai ser meio caminho andado para a gente. Se tratando de teoria de Dow, topos e fundos ascendentes, topos e fundos descendentes ou consolidação. E muita gente esquece do básico de teoria de Dow, né? Uma tendência tende a ser mantida até que venha uma tendência em contrário. Se as pessoas ficam tentando caçar topo o dia inteiro, se conscientizasse disso, muita gente já deixaria de perder dinheiro só nessa primeira tese. Por quê? O mercado em tendência de alta, ou você acha um bom ponto para entrar na compra, ou você faz operações curtas contra a tendência. Mas o que a maioria das pessoas quebra fazendo é subiu demais, tenta vender para pegar a reversão. Subiu demais, tenta vender e carregar a reversão. Cara, você vai quebrar. Vai quebrar. Uma coisa é você entrar contra a tendência curtinho, sabendo que você está contra a tendência. Curto, ok. Agora, tentar ficar achando reversão todo momento, é lógico. Se pensar do ponto de vista do risco-retorno, pegar uma reversão de tendência onde você tem o maior risco-retorno possível. Então, só que existem padrões para mostrar que uma tendência está começando a reverter. Por quê? Ela começa a dar sinais gráficos de que aquela tendência vai reverter. E uma outra coisa que a gente absorve muito da teoria de Dow é que o volume deve confirmar a tendência. Então não adianta nada o mercado sair do 1 para o 10 com 200, 300 negócios, 300 contratos comprados. Agora, se o mercado vai do 1 para o 2, volta para o 1, vai do 2 para o 3, para o 4, volta para o 3, sobe brigado para o 6, volta brigado para o 4, vai para o 7, vem para o 4, vai para o 10, brigado, e isso é um movimento que interessa para a gente. Agora, o candle, por si só, foi do 1 para o 10, ele é um candle de alta. Se tiver 200 contratos negociados ou 100 contratos negociados. Agora, se tiver 5 mil contratos negociados do 1 para o 10, é um movimento muito mais relevante para a gente. E isso alguém que está olhando o gráfico não consegue ter esse feeling da forma como a gente tem analisando o fluxo. Depois, para quem não sabe, teoria de Dow nunca foi escrita, propriamente dita, não tem um livro escrito a teoria de Dow. O Charles Dow nunca escreveu a teoria de Dow. O que ele fazia era escrever artigos para o Wall Street Journal, e esses artigos depois foram compilados em alguns princípios. Mas esse cara chamado Elliott pegou esses escritos do Dow e formou uma teoria em cima dela, que chama teoria das ondas de Elliott, que ele basicamente explica ou tenta explicar a forma como os preços se movem, porque eles não se movem, na maioria das vezes, em linha reta, do ponto 1 para o ponto 5 aqui, igual eu estou puxando a linhazinha aqui do lado. O mercado não anda em linha reta assim. Então, se a gente for considerar que esse patamar aqui que eu tracei, deixa eu botar ele de outra cor aqui. Caramba, fica pesado pro caralho o computador com isso. Então, beleza. O mercado fez esse movimento aí em vermelho, ele é a primeira perna de alta. Então, se eu estou olhando um gráfico, esse movimento em vermelho é o movimento de um gráfico mais longo. Dentro do movimento do gráfico mais longo, eu vou ter esses movimentos em preto. E dentro dos movimentos de preto, eu vou ter vários movimentos mais curtos, são esses movimentinhos aí em azul. O que isso traz para a gente? A noção de fractais, que até quem quiser ir mais a fundo, o Bo Williams fala muito sobre essa questão de fractais, principalmente no mercado. Mas basicamente o que eu quero ver normalmente são tempos gráficos maiores andando em linha com tempos gráficos menores. Então, se esse movimento que eu delimitei aqui em vermelho é um movimento de 60 minutos, no 15 minutos ele vai oscilar da forma como está oscilando aí em preto, e os 4 minutos que eu uso para operar até são essas barrinhas aí em azul. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o gráfico de 60 minutos, que para mim é o tempo maior se tratando de day trade. Não adianta eu ficar querendo operar day trade vendo gráfico diário, gráfico semanal e por aí vai. Eu vou fazer oscilações bem curtas. Um trade longo meu, em média, aí, dura 10 minutos. Então, 60 minutos é um
tempo gráfico ok para eu dar uma analisada para oscilações day trade. Vou identificar a tendência no 60, vou vir para o 15 minutos marcar pontos de suporte e resistências e vou ficar acompanhando 4 minutos para tentar ver o momento em que o 4 minutos vai estar oscilando em linha com os movimentos de 60 e os movimentos de 15. Mas eu não vou tomar decisão no gráfico. Todas as decisões que a gente vai tomar se tratando de dólar futuro são decisões baseadas em estratégias, em pontos técnicos e coisas que vão se materializar no dia. O que vai me servir, principalmente analisar gráfico, é prever os futuros comportamentos dado o histórico passado de oscilação de preço, que é isso que o gráfico mostra. O gráfico não mostra o que vai acontecer para frente, ele vai mostrar o que aconteceu e, dado o que aconteceu, o que é mais provável de acontecer na sequência. É isso que o gráfico vai mostrar. Então, o cara que acha que está olhando no gráfico e fala, daqui vai para lá, daqui vai para lá, ele já está se sabotando mentalmente. Então, o que a gente tem que entender é que os mercados não sobem em linha reta, os preços não sobem em linha reta, os mercados tendem a ficar em tendência, ainda que dentro de consolidações, como é o caso do dólar, nos tempos mais curtos a gente consegue ver alguns movimentos de tendência, mas para a gente, o gráfico vai servir só para a gente identificar padrões mais longos e não para tomada de decisão, e principalmente para a gente orientar o nosso dia e conciliar com a leitura que a gente está fazendo do mercado mais macro. Então eu vejo notícias, vejo o mercado lá fora, analiso os gráficos, porque o mercado em tendência gráfica de baixa, vamos supor, eu olho os 60 minutos, ele está fazendo topos e fundos descendentes, cara, nada impede que o intraday ele suba e que eu passe o dia inteiro comprando. Mas eu tenho que ter em mente que eu estou no mercado em tendência de baixa. A gente tem que saber como é que está o comportamento daquele preço, daquele ativo específico que a gente está usando. Então, graficamente, eu separei aqui alguns padrões que facilitam a nossa compreensão de movimentos. Então, o primeiro deles, como não poderia ser diferente, é identificar um mercado em tendência de alta. Então, isso aí está um gráfico do Ibov diário, que a gente tem topos e fundos ascendentes. Quando a gente tem dois fundos ascendentes, o que a gente pode fazer é traçar uma linha, que a gente chama linha de tendência de alta, que conecta dois fundos, e se lá na frente volta a fazer sentido, a gente pode aguardar que nessa região aqui pode ser formado um novo suporte. Então, se eu estou numa tendência de alta, o ponto em que eu vou começar a procurar compras, e não um ponto onde eu vou comprar e deixar pregoado na compra, mas o ponto onde eu vou começar a procurar compras é na região da linha de tendência de alta. Se eu consigo traçar uma paralela dessa linha de tendência de alta que conecte os topos, eu tenho um canal de alta. Então, essas questões de percepção de mercado nos facilita a compreensão de que, se eu estou no mercado que está oscilando dentro de um canal de alta, as oportunidades melhores de compra vão estar na região da linha de tendência de alta, e se eu quiser operar na contratendência, eu vou procurar patamares de preço perto da linha de retorno do canal. Então, se eu for fazer um scalping, operar vendido, sabendo que eu estou na tendência de alta, mas ainda assim eu quero operar contra a tendência, eu vou procurar as minhas operações de venda o mais próximo possível da linha de retorno do canal. Quer dizer que esse canal aqui não pode ser rompido para cima? De forma alguma. Mas nesses patamares você tem a possibilidade de se posicionar para operações curtas contra a tendência. Isso está aí o gráfico do Bovespa, mas serve para o dólar, serve para o índice, serve para qualquer tipo de ação. Comportamento de preço serve para qualquer preço que você estiver analisando, seja de commodities, seja de ações, seja de moeda, por aí vai. Então, aí você tem um mercado em tendência de alta. O pensamento contrário também é válido. Então, se eu tenho topos e fundos descendentes, eu consigo traçar uma linha de tendência de baixa e ver o preço. Sempre que tocar a segunda vez, eu
faço 2 topos, conecto os 2 topos com a linha e as melhores oportunidades de venda vão estar na linha de tendência de baixa, contra a tendência, as melhores oportunidades de compra vão estar próximo à linha de retorno do canal de baixa. Então, já vi tendência de alta, já vi tendência de baixa, e o outro comportamento de preço é a consolidação. Então, consolidação nada mais é do que o mercado com uma ausência de tendência. Então, a gente chama de caixote, às vezes, o mercado encontra uma resistência aqui, encontra o suporte aqui, encontra resistência aqui, encontra o suporte aqui, encontra resistência aqui, encontra o suporte aqui. Então, eu saber que o mercado está em ausência de tendência vai fazer com que eu tente buscar operações de venda na região de resistência lá em cima, operações de compra na região de suporte aqui em cima, ou aguarde até que o mercado rompa a resistência ou perca o suporte, porque o rompimento da resistência de uma consolidação tende a fazer com que o preço oscile em tendências de alta, tanto quanto a perda do suporte de uma consolidação indica a possibilidade de um movimento de tendência de baixa. Nesse caso, se tratando de consolidação, a gente vem para um conceito que é muito utilizado na análise gráfica, que é o conceito de bipolaridade. O melhor patamar de venda numa região de consolidação não é no rompimento da consolidação, porque esse rompimento, como Kahneman, inclusive, ganhou o Nobel de Economia comprovando isso, os rompimentos tendem a ser falsos. Então, aqui você teria tido um rompimento falso. Enfim, em outras consolidações é até mais fácil você ver os movimentos falsos. Mas se você vende aqui nesse rompimento aqui, tecnicamente seu stop deveria estar em cima da zona de consolidação, porque só ali vai desconfigurar aquele movimento que você fez. O que é mais adequado quando a gente tem figuras, e aí qualquer padrão de reversão dos que a gente vai ver a sequência? É você esperar o mercado perder o suporte e procurar a venda no reteste, quando ele testar de novo aquele suporte na ponta contrária. Por quê? Em análise gráfica tem um conceito que chama bipolaridade, que são patamares que eram antigos suportes tendem a virar resistência, patamares que eram antigas resistências, se rompidos, tendem a virar suporte. Então você vê que o preço aqui, ó, aqui ele foi resistência, voltou, rompeu, na volta virou suporte em cima da resistência anterior. Quando perdeu a fase de consolidação, a antiga zona de suporte vira resistência. E se você faz uma venda nessa região aqui do reteste, o seu stop está muito mais curto, porque se voltar para dentro da zona de consolidação, você sai fora e estopa. E aí você estaria a favor de um movimento bem longo. Mas sempre no reteste. Então, primeiro ponto, quando a gente está analisando o gráfico, saber identificar se é uma tendência de alta, se é uma tendência de baixa, ou se você está no mercado de consolidação. Segunda coisa que eu vou olhar quando eu olhar para o gráfico, se eu estou diante de um padrão de confirmação, de manutenção da tendência, ou se eu estou diante de um padrão de possível reversão de tendência. Porque os padrões de reversão de tendência, como eu disse, nos dão bons patamares de operações com bom ponto de vista, com boas operações do ponto de vista do risco-retorno. Primeiro padrão de reversão que eu vou passar para vocês é talvez o mais conhecido de todos, que é o ombro, cabeça, ombro. Muito mais do que ficar vendo figurinha e tentar vendo desenhozinho do gráfico, pessoal, o que a gente tem que tentar fazer é identificar a psicologia do comportamento do preço. Muito mais do que ficar vendo desenhozinho. Por quê? Você está vendo o mercado que, beleza, estava caindo, mas aqui ele começou a performar em tendência de alta, porque fundo anterior, fundo mais alto que o fundo anterior, topo mais alto que o topo anterior, fundo mais alto que o fundo anterior, topo acima do topo anterior. Então, aqui em tese, nessa puxada para cima aqui, uma tendência de alta. Até aqui tudo bem. Voltou, formou um suporte, mais ou menos no fundo anterior. Então, até aqui também está tudo bem. Na subida, ele não conseguiu renovar o topo anterior. Então, ele já falhou na tendência que ele vinha performando aqui. Então, já tem o primeiro indicativo de que eu posso estar diante de um sinal de reversão. Segundo sinal de reversão, perdeu o fundo anterior. Que o último fundo anterior tinha sido esse. Ele cravou um fundo mais ou menos na mesma linha, então tudo bem, mas na descida ele ainda perdeu o fundo anterior que tinha. Então,
já indica para mim a possibilidade de uma reversão de tendência. Se eu vender aqui, meu stop está aqui atrás. Então é um stop caro. Então qual que é a melhor conduta da minha visão? Beleza, eu tinha um mercado em tendência de alta e eu estou no mercado que está começando a performar em tendência de baixa. Se eu for procurar uma venda, a venda está no reteste da antiga zona de suporte, que tende a ser uma zona de resistência. Se eu vender nessa região aqui, meu stop está bem mais curto do que anteriormente estava, que era lá em cima. Então, é uma figura, ombro, cabeça, ombro, para quem nunca viu essa formaçãozinha aqui, uma venda aqui te daria, a gente está falando aqui de quase 10 pontos do dólar em 5 minutos, 10 minutos que seja. Mas é mais ligar o psicológico por trás desse mercado. Por quê? Os compradores pagaram até aqui, beleza, entrou venda, os vendedores pagaram até aqui. Os compradores voltaram, pagaram até esse patamar. Os vendedores trouxeram mais ou menos o patamar que estava anteriormente. Na volta, os compradores não animaram de voltar mais para cima. Ou os vendedores que animaram de vender aqui começaram a vender aqui. Independente do que seja, tem gente no mercado, seja por falta de interesse dos compradores de não trazer o preço de volta para cá, seja porque os vendedores começaram a tolerar pagar preços piores e voltar a atuar no patamar antes. Então, o que eu estou vendo no gráfico, eu teria visto no fluxo. E a falta de interesse de comprador ou ímpeto mais forte do vendedor vai me mostrar no fluxo. Agora, se eu não estou analisando o gráfico e já começo a ver a possibilidade de uma reversão, aí você vai vender porque todo mundo vendeu. Então, isso vai ajudar na sua preparação de buscar operações em patamares específicos e trazer a sua leitura de fluxo para pontos específicos. Isso vai te economizar ficar lendo o mercado, ficar lendo bateu, comprou, bateu, comprou, bateu, comprou, durante 9 horas do dia e focar em pontos específicos que você já estudou e já predeterminou. Uma outra formação de ombro, cabeça, ombro. Aqui no índice futuro, mesmo caso. Fundo anterior, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo. Falhou em renovar o topo anterior, perdeu o fundo anterior, testou a linha de pescoço do ombro, cabeça, ombro. Boa operação de venda. Então, mais uma vez, entender a psicologia, seja pela falta de interesse dos compradores aqui, seja pelo vendedor entrando num patamar mais baixo, fazendo com que a tendência principalmente fale, porque tendência é topos e fundos ascendentes. O mercado parou de performar topos e fundos ascendentes, já te dá um sinal de alerta de que você pode estar diante de um cenário de reversão. Agora, não adianta você vender aqui e subiu demais. Cara, subiu demais baseado em quê? Então, a última vez os caras compraram aqui, eles estão pagando aqui. Então, que indício que você tem para vender aqui porque subiu demais? Nenhum. Agora aqui já a coisa começa a mudar de figura, porque o mercado já está comportando de forma diferente. O contrário do ombro, cabeça, ombro, que o ombro, cabeça, ombro é uma reversão de alta para baixa, seria um ombro, cabeça, ombro invertido, que é o mercado que vem em baixa, faz um fundo, um topo abaixo do topo anterior, faz um fundo abaixo do fundo anterior, falha na renovação do topo aqui e começa a performar. Eu não sei se está dando para ver aí, mas até num canal de alta aqui, ó, aqui em amarelo. Deixa eu aumentar o zoom aqui. Que ele reverte de baixa para alta e depois começa a oscilar dentro de um canal que está aqui em amarelinho, aqui, uma linha amarela aqui dando canal. Então, ele topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo. Ou seja, ele parou de cair e começou a reverter. Nesse caso específico, e até dando já até uma dica aí de alguém que queira compreender melhor movimentos, principalmente de absorção, nesse dia 9 de janeiro, aqui nessa faixa aqui do 3680, 3680, para quem estava olhando o fluxo, viu essa reversão aqui, tá? Porque nesse patamar aqui teve um cara pelo Itaú que absorveu sozinho 3 mil contratos. Os caras venderam 3 mil contratos na cara dele. E ele absorveu no peito sozinho e depois veio pagando para cima. É só vocês verem aqui, ó. Olha o acumulado de agressão nesse preço aqui, ó. E os caras socaram 3 mil e o preço ficou parado. Então, pelo fluxo, você veria essa reversão aqui. Pelo gráfico, você veria essa reversão
no momento que ele rompeu esse topo anterior aqui, confirmando o ombro, cabeça, ombro invertido. Mas é por isso que a gente usa o fluxo. Porque a gente vê o mercado, beleza, tendência de baixa, mas opa, o fluxo já me mostrou que tem um cara absorvendo aqui. Então esse dia foi bem icônico. Para quem não viu, para quem queira ver, é um bom dia para ver de replay de mercado. E dentro dessa figura a gente tem mais um padrão de reversão, que é o mercado reverteu de baixa para alta. Reverteu tanto de baixa para alta que foi possível até traçar um canal de alta. E um outro padrão de reversão que a gente tem é a perda da linha de tendência de alta é um padrão de reversão de alta para baixa. Por quê? O mercado está oscilando dentro de canal de alta. Aqui ele deu um indicativo de que ele não teve força para renovar o topo anterior e principalmente aqui ele perdeu o fundo anterior. Então ele já parou de performar com topos e fundos ascendentes. Aonde está o melhor risco-retorno? No teste de volta aqui na linha de tendência de alta. Tem outro perda de linha de tendência de alta aqui para ficar mais claro, que é aqui no índice futuro. Mercado oscilando em tendência de alta, de repente ele perde a linha de tendência de alta revertendo tendência. Então, você vê que nesse dia aqui foi um gap do dia para o outro. Mas para quem estava estudando, já tinha visto o seguinte, beleza, eu tenho um canal de alta, só que o mercado já falhou uma vez em renovar o topo anterior aqui, e na tarde do dia de novo, falhou em renovar, fazendo quase que um topo triplo aqui, 3 vezes que o mercado chegou nessa faixa aqui e não conseguiu romper. E aí no dia seguinte, ele já abre perdendo a linha de tendência de alta. Perdeu o fundo anterior, cara, eu não hesitaria muito. Principalmente se tratando de índice futuro, em que não dá muito para ficar lendo fluxo. Mas a preparação, se esse caso aqui fosse no dólar, essa configuração aqui de uma perda de linha de tendência de alta, principalmente perdendo o fundo anterior, eu não venderia pelo gráfico, mas me orientaria a dar prioridade dentro da minha estratégia, oportunidades de venda, dado que eu estou diante de uma reversão de tendência. Então eu daria prioridade para executar estratégias dentro do meu plano operacional que me indicassem venda. Então eu procuraria pontos melhores para estar vendendo do que comprando, dado esse quadro de reversão. Então essa é a importância de estar preparado graficamente e compreender a possibilidade de movimentos. E a gente tem um padrão de continuação que, no caso, são as bandeiras. Você presume que você tem um movimento forte para cima e ao invés do mercado corrigir, ele anda de lado e principalmente depois que ele rompe esse canalzinho de baixo que ele faz aqui, ou essa lateralização, ele tende a performar esse tamanho inteiro aqui de novo para cá. Então, às vezes são padrões de triangulação, triângulo ascendente, triângulo descendente. O que a gente tem é um movimento forte e depois pouca força para correção. E principalmente aqui, ó, mais uma vez no reteste, né, que ele rompe, testa e depois começa o movimento mais longo. Sempre que se tratar de figuras, o melhor risco-retorno está no reteste. Então, esses são padrões que a gente vê de reversão ou de continuação, mas voltando, pessoal, a gente tem que casar leituras. Então, isso aqui foi recentemente, ó. Se a gente for ver isso aqui, são leituras que a gente foi fazendo todos os dias na reunião matinal, de abril a 10 de junho, então não é nem nada muito longe, tá? Então, assim, se vocês pegarem o gráfico para trás, o gráfico do dólar para vocês antes de abril, vocês vão ver que a gente estava numa baita linha de tendência de alta e que essa região aqui dos 3,80, 3,85 servia como uma baita resistência nos gráficos 60 minutos. Isso aí vocês estão vendo é 60 minutos. Então, essa região aqui já era uma resistência relevante. Rompeu. Na volta, onde que o mercado achou suporte? No ponto de bipolaridade. Beleza. Fez mais um topo. Começou a cair de novo. A gente traçou a linha de tendência de baixa. Ótimo. Rompimento da linha de tendência de baixa indica retomada da tendência primária de alta. Foi possível a gente traçar uma linha de tendência de alta. Então, ótimo. O mercado trabalhando acima da antiga zona de resistência, testou a zona de resistência, formou um suporte em cima dela, começou a oscilar em tendência de alta. Então, dentro desse período aqui, entre abril, maio, junho, era praticamente encaixar uma boa oportunidade de compra por dia, bater meta e chega. Não tinha não tinha muito o que fazer. A gente estava, se vocês podem pegar gráficos de ajuste, a gente vai conversar sobre
posicionamentos de tendência com relação ao ajuste, quando a gente tiver as aulas de ajuste, vocês vão compreender um pouco melhor, mas ao longo desses dias aqui, a gente foi fazendo ajuste acima de ajuste anterior, ajuste acima de ajuste anterior, dando indicativo de que o mercado seguia puxando para cima e não raro o preço seguia puxando para cima. Lá em cima, na região dos 4,10, 4,15, e não é porque eu acho que subiu demais, mas porque o Banco Central veio aqui nessas faixas aqui e falou que ia entrar fazendo leilão de linha. Então você tem a informação macro te falando que para o Banco Central está caro, então que você pode estar diante de o preço parar de subir, pelo menos, porque você tem um Banco Central com 380 bilhões de reservas para vender, e um ombro cabeça a ombro sendo formado aqui. Se você colocar no 15 minutos, esse ombro cabeça a ombro aqui fica de livro, tá? Aqui está no 60, ele está mais encaixotadinho, mas acreditem em mim. Se vocês quiserem até depois conferir por conta própria, ali em torno de dia 20 de maio, 20 e poucos de maio, 15 minutos, tem um baita ombro cabeça a ombro. E aí, reverteu tendência. Mais um padrão de reversão. Você tinha uma linha de tendência de alta, mercado não satisfeito em fazer um ombro cabeça a ombro num patamar que fundamentalmente era caro, porque não tinha motivos para estar acima dos R$4, e ainda assim o Banco Central falando que aqui ele venderia, ele ainda deixa um topo mais baixo do que a parte de bipolaridade, que seria aqui, ó, a linha de pescoço. Deixou um topo mais baixo que o anterior. Depois disso, não satisfeito, perdeu a linha de tendência de alta. Então aqui foram praticamente 10 dias que a gente só vendeu dólar, batendo meta com até certa facilidade, até ele vir parar naquela antiga zona de suporte que era resistência antes. Então o mercado caiu aí quase 150 pontos, e onde é que vai parar? Lá atrás, no ponto que a gente já tinha delimitado, que o gráfico já deu para a gente. Então, estudo gráfico, galera, serve para a gente se posicionar, serve para a gente achar a faixa de preço. Se ele perder tal faixa de preço, ele tende a ir a tanto. Se ele ganhar tal faixa de preço, ele tende a ir a tanto. O mercado está em tendência de alta, mas ele está começando a dar sinais de reversão. O mercado está em tendência de baixa, mas está dando sinais de reversão. Ou o mercado está em tendência de alta, ele está dando sensação de que ele vai continuar em tendência de alta, porque ele não está mostrando nenhum sinal de reversão. Então a gente não está aqui para inventar, a gente não está aqui para fazer precificação de ativos, a gente está aqui tentando identificar padrão de comportamento e identificar a probabilidade das coisas que vão acontecer para frente, e marcar pontos, e identificar como é que o mercado vai reagir nesses pontos específicos. É para isso que serve a nossa preparação. É para isso que serve a análise gráfica dentro do contexto de uma pessoa que, como somos pequenos, não vão movimentar preço. É só para isso, galera. Estou vendo aqui, Eduardo Geraldo, quanto é a média móvel no gráfico? Cara, média móvel, a única média móvel que eu uso é de 200 períodos exponencial. Por quê? Se você pegar no gráfico diário a média de 200 períodos exponencial, levando em consideração que o ano tem uns 250 dias úteis, ela vai estar muito perto da média de oscilação daqueles preços ali. Então é uma média que, historicamente, em qualquer tempo gráfico que você colocar, gráfico de 15, gráfico de 4 minutos, 60 minutos, a média de 200 ela vai servir como um bom indicador, seja de suporte ou de resistência. Então é uma média que eu uso como um bom balizador. Nos Estados Unidos eles usam muito ela para falar que eles estão no mercado de alta acima da de 200, mercado de baixa abaixo de 200, mas para mim ela serve muito mais como balizador de suporte ou resistência, porque existem suportes ou resistências dinâmicos, que são, no caso, esses pontos que você pode plotar em qualquer gráfico e ver quantas vezes o preço vai parar nela. Quer dizer que eu vendo ou compro em função da média de 200? De forma alguma. Mas vamos supor, eu estou comprado, o preço está chegando perto da média de 200. Começou a engasgar ali, eu vou entregar ali. Estou vendido, o preço está chegando perto da média de 200 ali, eu vou entregar ali. Porque eu sei que tende a ser um suporte ou uma resistência. Não vou confiar para abrir uma posição, igual tem gente que ensina, né? Ah, cruzou média móvel para cima, compra. Cruzou média móvel para baixo, vende. Aí, cara, no dólar, pelo amor de Deus, vocês vão perder dinheiro demais fazendo esse tipo de coisa. Beleza, galera? Então, meu ponto com essa aula, e já deixando vocês claro para iniciar os trabalhos amanhã, é o seguinte.
vocês precisam de criar na rotina de vocês a consciência de que vocês precisam se preparar. Preparar em termos de notícia, em termos de fundamentos, em termos de comportamento de preço lá fora, em termos de correlação com outras moedas, em termos de correlação com commodities. Vocês precisam de analisar tendências e tentar, obviamente, se posicionar a favor da tendência, porque a probabilidade de você estar diante de um mercado que vai oscilar mais forte é maior a favor da tendência do que contra. Saber que você não está proibido de operar contra a tendência, mas saber que você está contra a tendência e saber que contra a tendência são trades rápidos, trades curtos. Não é para ficar alongando operações contra a tendência. Quando você vai alongar operação contra a tendência? Quando você está diante de um padrão que te indica que aquilo ali pode ser uma reversão de tendência. E não porque eu acho que subiu demais ou caiu demais. Então, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês, de que vocês precisam se aprofundar, vocês precisam se preparar e que aquilo que eu falei no começo da aula, que foi até a pergunta do colega, não quer dizer que a sua preparação, a sua análise diária vai dar o tom do dia. E nem que você tem que casar com a sua análise diária. Eu não tenho vaidade nenhuma de achar que o mercado vai para cima e ele vem para baixo. Cara, eu quero fazer dinheiro, eu não quero estar certo. Eu não ganho dinheiro estando certo. Eu ganho dinheiro fazendo operações que me dão dinheiro. Só assim. Então, até porque, vocês podem ver na reunião matinal, eu nunca falo hoje o dólar vai para cima, hoje o dólar vai para baixo. Para mim é sempre, se ele abrir aqui, eu tenho resistência aqui, aqui, aqui. Se ele abrir aqui e vier para baixo, eu tenho suporte aqui, aqui, aqui. E aí eu vou me basear para fazer as coisas que eu acredito, baseado na estratégia que eu devo fazer. Tranquilo, galera? Peço desculpa aí de ter passado meia hora aí do horário que mais ou menos o pessoal está acostumado a almoçar, me alonguei demais. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer tirar alguma coisa de curiosidade? Eu tenho uma dúvida, Rafa. Falei. Para tomar essas decisões ali, ou suportar uma tomada de decisão no intraday, no day trade, qual que é o tempo de gráfico que você gosta de usar no dólar? Cara, eu vou analisar a tendência no 60, eu vou marcar suportes e resistências no 15 e vou ver comportamento de preço no 4 minutos. Mas eu não vou sustentar, não vou abrir ou fechar a operação em função de gráfico em momento algum. Sim, entendeu? Concordo. Mas os patamares de suporte que eu vou analisar provavelmente estão no 15 minutos ali, que no day trade estão ok. Então, assim, é mais para eu ter noção, assim, beleza, estou executando uma estratégia aqui, estou comprado, o mercado está a meu favor, tá chegando perto de uma resistência que eu acredito que é uma resistência forte em 15 minutos, começou a engasgar ali, começou alguém a absorver ou entrar um fluxo contra, pelo menos uma parcial naquele patamar ali eu vou fazer, entendeu? Então é mais para me orientar e ir calibrando o que eu posso esperar de algum trade específico. Entendeu? Então eu faço essa dinâmica 60, 15, 4 minutos. Tem algum motivo para ser o 4 e não o 5? Cara, se você for ver a sequência de Fibonacci, e não que eu fique traçando Fibonacci para cima e para baixo, nem nada disso, mas na sequência de Fibonacci, o 4 minutos é mais bem alinhado que o 5. E depois que eu comecei a usar o 4, os movimentos para mim ficam muito mais claros, por algum motivo que eu não sei te explicar, no 4 minutos que os 5 minutos. Só você dar uma olhada depois. Bota o gráfico de 4 e o gráfico de 5 minutos. Eu acho que os padrões técnicos para mim ficam mais claros no 4 minutos que nos 5 minutos. Que legal. Isso aí foi meio que coisa da minha cabeça, assim. O Williams usa 4 minutos, eu conheço outros analistas que usam 4 minutos, e para mim os gráficos ficaram mais bem desenhados no 4 que no 5. Show, valeu. Que é aquele negócio também, né? Não adianta também você analisar uma coisa que só você está vendo, porque o mercado vai oscilar de acordo com o comportamento de um coletivo de pessoas que vai tomar decisão. Então, fazer uma coisa que só eu sei, só eu vou comprar e vou comprar sozinho, não vai adiantar nada. Beleza? Beleza. Se ninguém tiver mais alguma pergunta aí, eu tenho outra para fazer sobre as particularidades do dólar. Pode mandar.
Vamos andar? Eu tenho muita dificuldade em interpretar a situação que a gente está hoje dos Estados Unidos, seja por parte de uma leve recessão, uma possível leve recessão, ou o próprio payroll, porque o payroll vem para baixo. Na minha mente, eu tenho duas análises. O payroll vem para baixo, os Estados Unidos está entrando em recessão, ou seja, ruim para um cenário mundial total, todo mundo vai para baixo, ou o payroll veio para baixo e pode impactar em uma fuga de capital no Brasil, para o Brasil, caso seja uma possível recessão dos Estados Unidos. O mesmo eu leio, o mesmo eu interpreto olhando para o cenário externo que a gente está vendo lá. Por exemplo, o S&P veio batendo recorde e agora ele está apresentando uma leve recessão essa semana, que veio um movimento completamente contrário ao Brasil. Eles estão para baixo e a gente está para cima. E eu não sei qual que é o impacto desse cenário dos Estados Unidos para a gente aqui no Brasil, seja pela fuga de capital para a gente ou por uma recessão mundial completa e tudo para baixo. Deu para entender? Deu. Você tem que pensar algumas coisas. Os Estados Unidos está há 10 anos numa tendência de alta monstruosa. Desde a crise de 2008, você pega qualquer gráfico do S&P 500, Dow Jones, Nasdaq, tendência de alta, muito em função do mercado estar subindo em função de esteroides, né? Tá subindo em função de dinheiro... Juros baixos, né? Juros baixos e muita liquidez. Então, os bancos que deveriam estar jorrando esse dinheiro da economia para tentar dar empréstimos baratos para as pessoas, na realidade eles se depararam com um mercado que não queria esse empréstimo e esse dinheiro foi acabar parando na bolsa, é por isso que a gente está nesses patamares. O payroll, propriamente dito, ele não é um dado, ele é vários dados. Ele dá geração e distribuição de pós-trabalho, ele dá renda média do trabalhador americano, quantas horas eles trabalharam em média. Então, é uma bateria de dados que sai ao mesmo tempo. Então, nem sempre a maior ou menor quantidade de empregos gerados impacta no dólar de forma tão direta assim. Primeiro, pelo seguinte, eles estão praticamente em pleno emprego, então não tem muito espaço para a criação de novos postos de trabalho. Então, eles estão analisando o quê? Quanto que o trabalhador médio americano está ganhando por hora, porque isso vai acabar, de certa forma, impactar na inflação. Se impactar na inflação, vai impactar nos juros. Se o Fed tiver margem para cortar juros, para emergentes é bom. Por quê? Juros baratos dos Estados Unidos, vai ter gente tentando vir para emergentes para tomar mais risco, para ter maior retorno. Sim. Então, juros mais baixos por lá acabam aumentando a possibilidade de fluxo cambial para cá. Agora, se tratando de operacional, a gente nunca pode tentar, principalmente no payroll, tomar uma decisão analítica. Nunca. Por quê? Os caras que têm que se posicionar, os caras que montam posição, eles têm modelos econômicos que já orientaram a montagem de posição deles lá atrás. Eles só vão reagir ao dado, seja botando dinheiro no bolso, seja desfazendo de posição que eles acham que está ruim. Então, ninguém vai comprar ou vender dólar em função do payroll e o dólar não vai subir ou descer em função do payroll. O dólar vai subir ou cair em função de como é que os caras estão ajustando a posição, dado o modelo econômico que eles tinham traçado anteriormente. Então, a gente não pode interpretar isso, principalmente no movimento ali de segundos. Ali, principalmente no payroll, ou não operar, ou operar tentando pegar a distorção, porque o que acontece é que minutos antes ali de sair o dado, não tem liquidez nenhuma na tela. Os Então, lotes somem, né? Qualquer cara que comprar 200 ou vender 50, 100, vai oscilar 10 pontos, 5 pontos, por aí vai. Então, qualquer robozinho fazendo qualquer coisa ali vai puxar o mercado para cima ou para baixo. Quando o mercado sobe ou cai sem volume, a probabilidade maior é que ele volte para o patamar de preço anterior. Entendeu? Entendi. Então, é mais fácil operar a ineficiência. Pullback, né? Exato. É mais fácil pegar a ineficiência de alguém que está mal comprado ou mal vendido do que ficar tentando interpretar se o mercado vai para cima ou vai para baixo em função desse tipo de coisa. E aí, nesse sentido, tem lá no nosso site da WM, lá tem no YouTube da WM, deve ter uns 200 vídeos do Pedrinho operando payroll, fazendo só isso e arrancando dinheiro a rodo do mercado.
Eu cheguei a ver algum desses vídeos, é bem bom mesmo. Pois é, e operando com a mão de uma patinha de elefante, muitas vezes. Mais Da alguma minha dúvida? parte é Ficou isso. claro? Valeu. Ficou claro? Rafa, eu tenho uma dúvida. Pode falar. Na verdade, a dúvida nem é tão relacionada ao conteúdo de hoje. Você falou das janelas operacionais, né? Eu acho que agora, durante a semana, a gente vai entender as estratégias que vão encaixar em cada janela operacional. Perfeito. Mas eu tenho muita dificuldade de entender as janelas de prazo maior. Por exemplo, horário de verão, né? A gente não vai ter horário de verão esse ano, parece que não vai ter. Graças a Deus. Fica bem melhor, mas a gente vai ter horário de inverno. Eu percebo que nessa época, assim, você está operando, né, quando entra o horário de verão e depois o horário de inverno, assim, muda tudo. Não sei se vocês vão chegar a falar alguma coisa, detalhar, falar um pouco mais sobre como se adaptar a esse tipo de situação, né? Essas seriam as janelas temporais maiores aí, no caso. Cara, assim, as janelas operacionais que a gente bate na tecla são mais em função de questões aqui internas, locais, do que lá de fora. O que mais vai impactar para a gente lá de fora é a abertura do mercado americano, porque muitas vezes muda tudo que você está vendo. Você está vendo o mercado extremamente comprador, abre os Estados Unidos, os caras dão mais uma puxada para cima e soca para baixo. Ou o contrário. No índice isso é muito mais flagrante ainda. Se você pegar todo dia 10,5 ali, você vai ver uma barra de uns 200 pontos para cima, uma barra de 200 pontos para baixo, ou uma barra de 200 pontos para baixo, depois uma barra de 200 pontos para cima. Para quem está operando, se o cara está posicionado, ele vai ser estopado todo dia nessa hora, se tiver posicionado. Então, é mais em função dessa abertura do mercado americano do que qualquer outra coisa, essa janela de 10,5. Mas as janelas operacionais que a gente fala é o seguinte: de 9 às 10 da manhã, na hora que o mercado abre, as informações que a gente tem são algumas informações do dia anterior, que são poucas, e algumas informações que a gente consegue coletar ali, dada a dinâmica do leilão de abertura, e alguns pontos de volume negociados no dia anterior, ajuste do dia anterior, algumas coisas nesse sentido. Então é muito pouco para a gente tomar decisão. Assim, eu não me sinto nada confortável para ficar tomando decisão propriamente, me sustentando em mercado do dia anterior, porque o mercado de hoje é outro. Então, aquilo que aconteceu ontem já foi, hoje é um mercado diferente. Só que nessas horas, nessa primeira hora, os caras que têm que travar alguma posição de algum cliente, que tem que montar uma posição grande ou desmontar uma posição grande, ele não pode ficar se dando ao luxo de esperar o mercado correr para depois ele montar a posição dele. Então, uma hora que a gente consegue identificar muito institucional montando posição, e aí é uma percepção muito de fluxo mesmo. Não é um horário para você ficar tradando por questões estratégicas, táticas, por gráfico, por dinâmica de outros preços, por aí vai. Então, essa janela operacional vocês vão pegar muito com o Pedrinho, essas leituras, essa percepção de montagem de posição de player e a percepção de pontos dados pelo leilão de abertura, vocês vão pegar com o Brunei. Então, normalmente essa janela de 9 às 10, que é a hora que os caras estão montando, desmontando posição, e a fonte primária de tomada de decisão é fluxo mesmo. Absorção, onde estão montando, onde não estão montando, onde está entrando venda, onde está entrando compra, mas basicamente onde está, que os caras tentam disfarçar, os caras não são idiotas. O cara tem que comprar 5 mil contratos, ele não vai botar uma ordem de 5 mil e ficar lá esperando ser consumido, porque o nego vai fazer ele sangrar. Então ele tem que tentar ser eficiente na montagem de posição dele. Nem sempre eles conseguem, às vezes eles dão na cara o que eles precisam fazer. Então esse é o primeiro ponto. Deu 10 horas, 10 às 10h10 vai sair a primeira prévia da Petax. Prévia de Petax e operações em cima de Petax, a gente precisa de ter piso e médias. Então, quando você tem a primeira prévia só, você não tem nada, você só tem a primeira prévia. Então, você não tem dinâmica de formação, você não tem piso, você não tem média, você não tem nada, você só tem a primeira. E vai sair às 10h10 a primeira prévia, sendo que 10h30 vai abrir o mercado americano e pode mudar tudo. Então, é um horário que para mim é descartável. Ali de 10h15 ali até umas 10h40, 11 horas, eu prefiro nem estar na tela. Eu levanto para ir tomar um café, para esticar as pernas, para sair um pouco da tela e desenviesar um pouquinho do que eu estava vendo, e volta a operar a partir do momento que já tenha pelo menos a segunda prévia da Petax. E essa briga por Petax vai normalmente ali até umas 2 horas da tarde.
porque a última prévia vai sair a 1 hora, os caras ainda vão brigar mais um pouquinho para empurrar o preço para um lado para o outro, e lá para as 2 horas, 2h30, vai dar uma morrida até entrar o fluxo de formação do ajuste. E na hora que entrar o fluxo de formação do ajuste, o mercado já fica se posicionando em função do ajuste que vai ser formado naquele dia. Então, o comportamento do preço, as motivações, as causalidades para a gente variam nesse sentido. Entendeu? Entendi. Entendi sim, Rafa, obrigado. Mas então, quando entra o horário de inverno, por exemplo, você fala que não opera até as 10h40 mais ou menos, né, que é a hora que abre o Dow Jones. A partir do momento que ele começa a abrir às 11h30, aí você dá mais esse tempo também? Se ele abrir às 11h30, ele provavelmente vai sacrificar a minha estratégia da segunda prévia da Petax. Entendi. Entendeu? Porque eu não vou Legal. querer me expor nesse horário. Tá, e assim, tá. Eu tenho um grupo de alunos, que são 3 caras de Curitiba, que é até um caso que eu costumo até repetir, porque é muito icônico isso. Os caras, eles fizeram mentoria comigo e depois pagaram gestão de resultado até o final do ano. Então, 2 vezes por mês eu me reúno com eles para fazer a gestão de resultados deles. E num mês específico, teve um deles que ficou, acho que ficou 250 ou 300 reais para trás naquele mês. E aí eu fiz um corte das operações dele só de 10h15 às 10h40. Se ele não tivesse operado nesse horário de 10h15 às 10h40, o resultado dele, em vez de ser 240, 250 para trás, teria sido 270 para frente. A gente está falando aí de 500 reais de diferença. Só num horário que a gente fala e refala para não fazer nada. Então, assim, é um horário que a gente sabe que vai ter movimentos sem muito nexo. É difícil você falar de nexo no mercado que é caótico, mas é um horário que é muito incerto lá dentro, entendeu? Então, não tem muito como você basear o que pode acontecer. Se você estiver posicionado na venda e os caras vierem vendendo, vai ser excelente, mas quantas vezes você vai estar do lado certo, entendeu? Então, é por isso que a gente espera um pouco nos momentos que antecedem ali a entrada dos americanos, principalmente a abertura do mercado americano especificamente, porque, cara, você está falando da maior economia do mundo, da bolsa mais líquida do mundo. Então, se ela vai abrir, talvez ali todo o direcionamento de todo o mercado de renda variável do dia pode mudar em função de como é que vai abrir aquilo lá, entendeu? Então, é por isso que eu particularmente não gosto de estar posicionado nessas horas. Então, se mudar o horário de abertura deles, eu vou adequar o meu operacional para a abertura deles. Valeu, cara. Obrigadão. Tranquilo? Mais alguma dúvida, galera? Mais alguma coisa? Todo mundo tipo aí? Pode falar? Tudo tranquilo. Tranquilo? Tranquilo. Olha, galera. Então, pô, brigadão. Agradeço aí a presença de todo mundo. Eu sei que é difícil estar domingo aí, a manhã inteira, deixando a família de lado, tudo de lado, almoço com a família de lado, mas a gente tem que estar preparado. A partir de amanhã, a dinâmica fica da seguinte forma, tá, pessoal? 8h30 da manhã, a gente tem reunião matinal, como tem todo dia. Acabando a reunião matinal, o pessoal já vai mandar o link para já ter operação ao vivo. Eles vão operar com vocês ao vivo ali de 9 às 10. 10 horas eles dão uma parada até umas 10h30 ali, mas já entra para revisar o que foi feito na primeira hora, tentar explicar o que foi feito na primeira hora. 2 horas da tarde, aula teórica. Então segue o cronograma lá, tá tudo detalhado lá para não ter erro, não ter desencontro. Mas a gente está aí no grupo para tirar qualquer tipo de dúvida, e se surgir dúvida aí, principalmente quem não está ao vivo aí, quem não está visto, para quem não está vendo, só chamar, pode chamar aí no grupo aí, tiver alguma dúvida depois. Quem viu e teve dúvida depois também, fica à vontade, que a gente está aí para resolver tudo essa semana e não dá para deixar para depois, tá, galera? Forte abraço para todo mundo, agradeço mais uma vez a presença aí de todo mundo e a gente vai se falando aí ao longo da semana. Beleza, valeu. Falou. Valeu, Rafa. Obrigado. Valeu, Rafa. Valeu, galera. Boa semana aí, galera. Bom domingo. Valeu. Valeu, pra vocês também. Valeu. Abração.